Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PL aqui de São Paulo. Deputado, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado, Denise, boa noite a todos. Bom, o senhor recentemente voltou a ser deputado, né? Como nós já vimos, está ocupando o lugar de Carla Zambelli, do PL, que foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão. Ela está foragida na Itália e foi aberto o processo de cassação na Câmara, porque tem que passar pela Câmara esse processo. Como é que o senhor vê essa situação toda, o que aconteceu com a deputada, que foi das mais votadas aqui em São Paulo? A Carla está passando por um momento de muita turbulência mesmo e muito incômodo. Na minha opinião, com sentenças desproporcionais aos fatos, como no caso você citou 10 anos, num processo onde está a palavra dela contra a palavra do hacker. Num outro processo, ela acabou tomando 8 anos de prisão, que é o caso da arma, que aconteceu inclusive próximo daqui dos estúdios onde nós estamos, né? E que também configura apenas um crime de ameaça que não passaria de 2 anos. Então, ela tomou uma decisão, ela saiu do país, né? Ela está fora do país, todo mundo já sabe, já foi decretada a prisão dela. E aí, eu como suplente do PL, assumi o lugar dela, estou agora representando os eleitores dela e os meus, dentro da Câmara dos Deputados. O senhor já foi deputado federal, inclusive, não foi reeleito nas últimas eleições. Sim. Houve uma disputa muito grande, inclusive porque o partido cresceu muito no embalo da eleição do ex-presidente Bolsonaro, né? Eu não consegui a vaga entre as 17 cadeiras que o PL fez, fui o 20º e agora chegou a oportunidade com a saída do Derrite, do Eduardo Bolsonaro e da Carla, eu acabei sendo chamado para ocupar essa cadeira por algum tempo ainda, que eu mesmo não sei quanto tempo ainda. Agora, a tendência é de cassação mesmo dela, não é? Porque ela perdeu muito do apoio do PL desde aquele segundo turno das eleições. O senhor falava que a pena pode ser muito pesada, mas foi vista por todo o país, né? Na véspera das eleições, ela correndo atrás de uma pessoa que a teria ofendido, mas com a arma na mão, no meio da cidade, num sábado à tarde. É uma situação complicada. E a outra acusação é de invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. O hacker também foi condenado, também sem recurso, já é trânsito julgado. Então, foram acusações graves. De qualquer forma, o mandato dela seria afetado, né? Sim. Os fatos aconteceram, é muito notório, ganhou grande repercussão, inclusive, na imprensa, mas o ponto que eu me apego é que por que situações semelhantes são sentenciadas de forma tão diferentes, né? E no caso dela foi realmente uma mão muito pesada, né? O que eu falo, o fato em si configuraria um crime de ameaça ou de periclitação de vida, por exemplo, o que daria no máximo 2 anos em qualquer vara criminal do Brasil. Entretanto, em se tratando de Carla Zambelli, ela acabou ganhando 8 anos, né? O caso do hacker é também bem controverso, porque é a palavra de um contra o outro, não há prova material. E foram 10 anos. E agora a Câmara vai ter que decidir. E eu digo para você, Denise, não é que eu estou querendo ficar no cargo não, mas eu estou torcendo para que a Câmara não casse ela. A Câmara é que tem que caçar. 257 votos. Exatamente, 257 votos favoráveis à Carla, ela volta. Ela volta. Não, ela pode cumprir uma pena, mas ela volta para o cargo. Ela não sendo cassada, ela pode voltar para o cargo se ela quiser. Mas se afastando por 120 dias, ela perde o mandato de qualquer forma, se ali, ela for presa. Ela pode se licenciar por no máximo 120 dias, depois ela precisa tomar uma decisão, né? Então, ela voltando para o Brasil, ela vai ser presa. Sim, mas pode acontecer dessa prisão, né? Mas quantos parlamentares nós já vimos? Tivemos aí já alguns casos de parlamentares que cumpriam metade do turno dentro da Câmara e metade do turno dentro de uma cela, preso, né? Já aconteceu isso. Então isso pode acontecer com ela, mas é uma decisão que ela é que vai ter que tomar, né? Ela que Agora, vai decidir. O senhor tem previsão do prazo para votação do processo de cassação na Câmara? O processo chegou chegou a semana passada na CCJ e ontem foi deliberado que a partir de hoje ela teria 5 sessões para apresentar um recurso, ou seja, apresentar a sua defesa. Provavelmente os advogados estejam preparando a defesa dela. E eu não acredito, né? Mas provavelmente só em agosto é que o plenário da Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir para poder avaliar essa defesa dela e ratificar ou não essa prisão que o Supremo Tribunal Federal impôs. Bom, para fecharmos essa questão, eu acho que até o ex-presidente Bolsonaro deixou muito claro que não tem mais qualquer ligação com ela. Ele fez questão de dizer que não deu qualquer colaboração, passou Pix para ela, ele admitiu que passou para o Eduardo Bolsonaro, que também se afastou
também está em licença da Câmara, mas em relação a Carla Zambelli, que era muito próxima dele, ele buscou afastamento. Mas mesmo assim eu ainda busco uma frase do presidente Bolsonaro que ele diz o seguinte, né? É uma injustiça o que estão fazendo com ela em relação à pena. Ao fato, o que se falar, mas em relação à pena, isso ele disse em entrevista. Agora o senhor já tomou posse, já começou a trabalhar, já apresentou a primeira proposta, né? O primeiro projeto foi no dia 17, a proposta para extinguir a audiência de custódia, que é aquela que o preso é apresentado ao juiz, tem a presença de representante do Ministério Público, da Defesa, e aí o juiz decide a legalidade, regularidade do flagrante, necessidade de prisão, ou pode liberar o preso, e esse é um ponto muito questionado, porque nessas audiências tem muito preso reincidente, criminoso reincidente que é liberado. Exato, Denise. Veja só, em 2019, quando nós votamos o pacote anticrime e que foi sancionada a Lei 13.964, estava lá numa das linhas a alteração do Código de Processo Penal. E ali previa, então, a gente estava regularizando uma resolução do CNJ, que era a audiência de custódia. Eu, particularmente, eu acho que eu errei nesse voto, porque eu não imaginava a consequência danosa que isso poderia trazer para a sociedade. E você acabou de falar, quantos presos reincidentes que vão e voltam o tempo inteiro de frente para o juiz e é solto. Ladrão, né? Aquele habitual que está lá costumeiramente sendo preso. E nós não temos só o crime de furto, não. É furto, roubo, estupro, latrocínio, homicídio, fraude, estelionato, violência contra a mulher, toda sorte de crimes. Então, já que eu errei, deixa eu corrigir meu erro. Apresentei o projeto acabando com a audiência de custódia. Nós não podemos mais admitir isso. Para mim, além de ser um desaforo com a sociedade, é um desaforo com a autoridade policial. É um desaforo com os policiais, com os guardas municipais que estão na rua prendendo o tempo inteiro, trabalhando 24 horas por dia e depois, 24 horas depois, está na frente de um juiz e o juiz vai oferecer água, café e começar a bater um papo com o preso para saber se aconteceu alguma coisa de errado. Agora, Coronel Tadeu, não seria a hora de se discutir a PEC da segurança? Por mais que haja críticas ao projeto apresentado pelo governo, a gente sabe que há necessidade de se definir um plano mais amplo de combate à criminalidade do país. Segurança é uma das grandes preocupações do eleitorado hoje em todo o país. Nós temos das cidades mais desenvolvidas as menores, o crime organizado se espalhando pelo interior. A gente conferiu hoje, em matéria agora há pouco, se infiltrando em outros países também. Não é? Então, não haveria necessidade de um plano mais amplo que se discutisse, de fato, uma medida geral? Sobre a PEC da segurança, é muito fraco o projeto, muito fraco. Mas não pode ser modificado pelo Congresso? Sim, sem dúvida nenhuma. Vai ter que ter muito debate, mas está longe de um ideal. Claro que todo organismo de segurança hoje carece de investimento e principalmente em inteligência. Não adianta você mais contratar homens e homens e homens, porque isso custa muito caro. Agora tem que investir em tecnologia, em inteligência, proteger as nossas fronteiras, proteger os grandes centros, né? E principalmente que hoje que é o maior ralo da segurança pública é o sistema judiciário que nós temos hoje. Nós temos um ralo muito grande. A lei processual nossa hoje é muito fraca, cheio de falhas. E os advogados que gostam de defender bandidos se utilizam desses artifícios. E aí fica difícil. O juiz, muitas vezes, ele está preso pela própria legislação. Então, tem que se fazer um estudo muito mais profundo no Código de Processo Penal e a gente precisa fazer esse debate em cima do Código de Processo Penal para manter o bandido preso, sem regalias. Por exemplo, trabalhar. É impossível, eu não consigo aceitar que um bandido ele pode remir uma pena lendo livro. Isso, para mim, não vai a lugar nenhum. Ele tem que trabalhar, ele tem que pagar o Estado, tem que pagar a vítima dele, tem que sustentar a família. Para isso só existe uma alternativa, trabalho. Existem oportunidades, alguns presídios até fazem a coisa certa, colocam uma parte da sua linha de produção colocando o preso para trabalhar, mas são poucos no Brasil. Tem unidades que funcionam Exato, mas são forma, muito poucas, a gente precisa avançar com isso cada vez mais. E agora, preso que não trabalhar, não come e pronto. Agora, Coronel, em relação ao projeto da PEC da segurança, isso remete a uma outra questão. O Congresso tem aprovado muito pouca coisa esse ano, tem trabalhado muito pouco. Nós estamos chegando quase no recesso. Agora tem as festas juninas, tem o afastamento. Semana que vem tem um evento de Gilmar Mendes no exterior. Vários deputados vão participar. E a gente
pegando a pauta e pouca coisa foi aprovada. Vai ser um semestre perdido praticamente. O senhor vê condições de se discutir questões mais sérias como essas relacionadas à segurança? Essa é uma questão que me preocupa, porque eu, apesar de estar fora do mandato, eu acompanho todos os dias o trabalho da Câmara, o trabalho do Congresso, Senado, Câmara, e realmente o que você falou é uma verdade. Pouco se produziu esse ano, muito pouco mesmo. E agora nós estamos nos festejos, né, de São João, e aí o Congresso parou, né? Logo vem as férias, aí vem o segundo semestre. Nós só vamos ter agosto, setembro, outubro e novembro para trabalhar. O ano que vem é ano de eleição. O que esperar do Congresso? Isso é triste, mas quando a gente olha um pouco para frente, a gente vai ver que pouco vai se produzir realmente no segundo semestre, principalmente o ano que vem. A não ser que o presidente Hugo Motta tenha um pulso forte realmente e vamos andar com essa pauta aqui, porque o Brasil está esperando lá fora essas mudanças que nós fazemos aqui dentro. É muito importante, principalmente na área econômica. A área econômica hoje está muito sensível, o Brasil não está bem, todo mundo está vendo. E o Congresso precisa entrar dentro do jogo, né, para poder diminuir esse sofrimento que o Brasil passa. Agora, temos menos de um minuto, mas uma coisa que é sempre colocada quando se fala em reestruturação da economia, questão das emendas parlamentares, que atrasaram até a aprovação do orçamento neste ano, a barganha toda que tem sido feita, o governo também aqui encurralado alguns projetos, está liberando mais emendas. Como é que o senhor vê esse processo? Com muita tristeza. Eu tenho que ser sincero, eu não consigo mentir para mim. Eu vejo isso com muita tristeza. O dinheiro tem que ficar com o executivo. E os parlamentares já têm as emendas impositivas concedidas desde 2013. Para que abocanhar mais? Para que assaltar o cofre do governo? Deixa ele trabalhar. Fiscalize, faça a sua parte, fiscalize o orçamento que você vota, vê se está acontecendo tudo direitinho, dentro do papel, dentro de um processo licitatório. Então eu fico muito triste de ver isso, Denise. Agradeço muito a presença do Coronel Tadeu, que é deputado federal pelo PL de São Paulo. Mais uma vez, obrigada pela presença, uma boa noite. Obrigado, Denise, muito obrigado pela oportunidade. Com vocês.